véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no recreio da escola. Olá, aqui é a Sora. Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chanca. E eu sou o Eiji Tasaka, o véio. Então pega o seu Brick Game que hoje nós vamos falar sobre Tetris. Mas ele tá ensaiadinho hoje, viu? Jogo Velho Podcast. Galera, acho que esse aqui é o jogo mais velho mencionado no Jogo Velho Podcast até hoje, não é? 84? É o mais velho, né? Você consegue lembrar de cabeça aí se teve algum mais velho que esse? Mais velho que 84? Ele aí que puxa jogos de MSX nas listas dele. Não como tema. É, a gente falou do Batman, teve aquele jogo de MSX lá ruim pra caramba, de quando ele é? Vai te catar, Caio. E era de 86, realmente é mais velho. A gente falou também de jogos difíceis, teve alguns joguinhos de Atari no meio. Talvez, como tema principal, eu tenho certeza que esse é o mais velho. No episódio do Street Fighter, eu acho que a gente mencionou jogos da década de 70. Mas dedicado é o mais velho. E isso é bacana, porque eu acho interessante também trazer pra galera coisas novas. A gente tem que falar do Super Mario Bros 3, do Symphony of the Night, que todo mundo quer saber nossas opiniões sobre os jogos famosos, mas também temos que trazer coisas diferentes, né? O AJ nos jogos do Batman não trouxe duas coisinhas bem ruinzinhas pra falar, mas ninguém conhecia, cara. Não concordo, não. Não vai esculachar MSX aqui, meu pai tá ouvindo. Pai, é ele que tá falando mal. Não, eu tô brincando, cara. Eu acho interessantíssimo o MSX, cara. Eu tive pouquíssima experiência. Foi piada lá no episódio. Eu fui atacado nos nossos grupos. Eu sou o odiador de MSX aí na internet agora. Caraca. Ou seja, você está na lista negra do seu Roberto Tasaka. Pois é. Então, galera, eu quero saber de vocês, porque é um jogo velho, mas que teve sua chegada na América do Norte, Latina e tudo mais atrasada. A gente vai saber já por quê. Então, possivelmente, vocês conheceram ele na infância, como um lançamento. Vocês lembram da primeira vez que jogaram Tetris na vida? Ou viram, ou coisa do tipo? Tem que ser o Tetris exatamente ou vale clone? Não, vale clone. A gente vai falar dos clones mais tarde, mas vale clone. Porque o primeiro que eu joguei, na verdade, foi o Columns. Foi na cartuchinha de six-pack do Mega Drive? Ou 10 jogos, eu não lembro. Não, eu joguei... Tinha uma tia minha que trouxe um Game Gear do Japão, cara. Olha que inusitado. Tu jogou o Columns no Game Gear, cara? Minha tia Shizuko trouxe do Japão na época. Caramba. Cara, a chance de outro ouvinte ter acontecido isso é muito pequena. Sim, o Ed tinha um Famicom e um Game Gear, cara. Olha não, eu não bacana. tive. O Game Gear era dela. Ah, tá. Eu tirou joguei a casquinha lá dela, jogando. tirei a casquinha só. Entendi. Eu sei que o Ítalo vai ficar aí 2 horas falando, então, Sora, você lembra o primeiro contato com o Tetris? Tetris mesmo não. O primeiro contato que eu tive com esse tipo de jogo foi naqueles joguinhos portáteis que tinha... Brick Game, Apollo. Apollo. 999 jogos... Era 20, não era 20, né, na época. 9.990... Era modesto ainda, era 21, só que, tipo, todos eram variações do Tetris. A cada mês saía no camelô um novo que era com mais um 9, né? Mais um dígito 9. Era 900.900 jogos, sei lá quantos. Que na real, cara... O Brick Game, a gente até pode pular um pouquinho e falar disso antes dos outros, assim. Ele era um clone do Game Boy, só com um jogo que vinha de brinde no Game Boy, né? Sem cartuchos intercambiáveis, né? E na real nem era só o Tetris, né? Porque ele tinha, na real, Arkanoid... O que mais que ele tinha? Tinha joguinho de corrida, que era maneiro. O Serpente, Space Invaders, mas tudo usando os quadradinhos do Tetris, né, Sim. cara? E esse 9.999 jogos aí era, na verdade, fake, porque tinha um Arkanoid com vários níveis de dificuldade, tinha não sei o que com vários... Entendeu? E aí, com isso, você acabava achando que eram vários jogos. Sabe o que isso me lembra? Sim. Lá no meu bairro tinha uma hamburgueria que falava que tinha 900 sabores. Aí a gente falava que era pão com manteiga, manteiga com pão... tirou o ketchup e outro sabor. Outro sabor, entendeu? Doideira. Cara, esse Brick Game, inclusive, o Ed falou Apollo, eu lembro que teve a evolução dele que foi o Apollo, e eu lembro que ele trazia um ratinho desenhado, e ele tinha um lance muito maneiro, que ele tinha uma vozinha lá em chiptune, sei lá, que... Fala, era quase impossível de entender, mas era Apollo Game, acho que era um negócio Mentira. desse.
Sério? Ah, eu só entendi pá, um bagulho assim, mano. Pato. Pô, Sora, o Sora mandou a imagem aqui, cara. Esse aí, eu jogava exatamente esse Brick Game, só que na cor preta, cara. Então, o meu era pretinho escrito Apollo. Pois é, eu tive os dois, cara, porque uma tia minha depois me deu esse Apollo aí, ele era evolução. Sei lá, esse outro devia ser R$5, o Apollo era 10, sabe? Não, era caro, que isso? Era caro assim? Era caro. Caramba. Eu sei que esse formato do Brick Game que tinha essa ondinha no meio, depois foi mudando e tiveram várias versões. O Brick Game era igual o Tamagotchi. Teve Sim. um monte de clone. Até hoje você acha nos camelôs vendendo. Eu não sei porquê, mas aqui na minha cidade todo mundo tinha exatamente dessa cor aí, não tinha variações. Ah, o fornecedor deve ter chegado aí com esse lote, né? Pra vender. É, E provavelmente forneceu pras foi lojinhas. Só tinha esse. Já chegou aí, Ítalo? Lançaram ontem aí o Brick Game. O cara chega na loja, ei, me dá um Nintendo 3DS ou um Switch, aí o cara traz o Brick Game. Rapaz, esse aqui é o que chegou. Faz uma live jogando Brick Game com a galera aí, tu vai bombar. Isso aí, live no Instagram jogando Brick Game aí. Ah, minha O meu nossa primeiro senhora. contato foi com o Brick Game também, galera. Então nem preciso contar muito, porque já acabei conversando com vocês aqui sobre isso. Acho que a maioria de nós, o Ed que é mais elitezinha, né? Conheceu um Game Gear com columns, olha só. Mas você, Ítalo, conheceu como Tetris? Eu nunca segurei um Game Gear na minha vida. O cara jogou quando tinha 5 anos. É alto nível. Eu já segurei. Eu já tive um com defeito que eu me desfiz, cara, mas depois de velho. Ah, quer dizer que você não tem Richter pra Game Gear? Não tenho, cara. Existe, inclusive, uma versão portátil do Master, mas não é portátil, é aquela que o controle liga na TV, sabe? É compact. Controlezinho que você segura. Não, mas não é a compact, é aquela que saiu depois de anos com vários jogos inclusos. Ah, tá, que parece um controlinho. Isso, e tem ali o Richter do Game Gear, ó. Joguei o Richter do Game Gear primeiro ali, depois em emulador. Show. Caramba, hein, que Fica a minha sorte, hein? referência aí, a minha referência de Richter aí no episódio. Quem achou que não ia ter Richter no Tetris, achou errado, otário. Conta aí, Ítalo, sua história. Ah, desconcentrei agora. Rapaz, gravar sobre Tetris, falar sobre Tetris e jogar Tetris... Quase não saiu o Tetris aí que você falou Tetris. Me dá uma tristeza gigante. Por quê, cara? Porque a minha primeira lembrança de Tetris é a minha primeira maior decepção com jogos. Então, sobe um som de viola aí bem triste, Caio. Ih. Lembro como se fosse hoje. Era Natal de 1998. Eu lembro que passava propagandas do Nintendo 64 na televisão. Não sei se vocês lembram, mas passava propagandas nacionais. Sim. Do 64. Foi o ano que eu ganhei o meu, provavelmente. Na época a gente tinha um Super Nintendo, né? E é o sonho de toda criança ter um Nintendo 64. No Natal, eu quero um Nintendo 64. Quase aquele moleque do Nintendo 64 lá no Natal. E aí, minha mãe... vocês querem ganhar Jade, imagina o Ítalo pequenininho abrindo o Nintendo 64, a árvore de Natal é um cactozinho do lado. Com as bolinhas penduradas nos espinhos. Ai, Vem Papai Noel montado num burrinho. não... Eu ia dizer isso. As renas, tá ligado? Em vez de ser rena, Ai, era meu Deus o do Papai céu. Noel puxando uma carroça de burro. Mas Você pediu Papai Noel esse ano, Ítalo? não me atrapalhe, não. É uma história triste. Era Natal de 98 e a minha mãe, o que vocês querem ganhar? Querem ganhar, claro que induzidos por aquelas propagandas de 64, a gente disse, não, mas a gente quer um videogame. Eu vou dar um videogame a vocês. E a gente, não, mas só Tinha que ser precisa mais dar específico, hein? Já tô até vendo, tinha que ter sido mais específico. Só precisa ser um videogame que dá pros 3. Que ela tava pensando, não tenho como dar um videogame a cada um dos filhos. Aí, não, mãe, você compra só um. Olha aqui como é massa isso aí que passa na televisão. Compre só um que serve pros 3. Ela ficou naquela, né? Vou comprar um videogame só que dá pros 3. Aí ela foi na loja. Se até hoje, em 2019, as lojas daqui não vendem essas coisas modernas, imagine lá em 98. Imagina na época, né? Então, quando ela chegou na loja, que não era bem uma
loja, era no supermercado. O supermercado vendia de tudo, eletrônico, feira. Então ela chegou lá, deve ter perguntado, eu quero comprar o videogame que vocês têm aí pra dar de Natal aos meninos. Meu amigo, quando chegou no dia, ela está aqui o videogame de Natal. Nem fez surpresa não, chegou e disse, o videogame de vocês está aqui. Aí a gente já começou a ficar louco, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ela puxa a caixa, pronto. A primeira coisa já estava errada. Como é que cabia um videogame numa caixinha que parecia uma caixa de sapato? A gente já ficou nervoso, não sei, pode ser alguma coisa tão moderna que a gente nem conhece, né? Meu amigo, quando a gente abriu essa caixa, que tinha um brick game cinza. Um brick game cinza. Eu tô rindo, essa mas imagem errado, não sai senhor. da minha cabeça. Eu nunca vi game... esse cinza, não é raro. Um brick game cinza com uns botõezinhos dele eram amarelo e tinha uns desenhos pretos assim na borda, meu amigo. Eu chorei que parecia que estavam dando em mim. Não, mãe, Ítalo, não. sabe quando o cara abre o pote de sorvete e descobre que é feijão? Deve ter sido a mesma Exatamente. expressão. Nossa, foi pior do que quando eu ganhei o Polystation. Meu amigo. E a Sora abrindo a tampinha do PlayStation. Vou botar meu CD aqui do Crash e quando vai ver tem um slot de 60 pinos um lá. Polystation, cara, pode crer. E depois foi esse brick game que também não era o mais moderno dos 9.999, não, era 21, eu acho que era o mesmo esquema do da Sora. E o pior era que, por exemplo, se tivesse sido pelo menos um pra cada, dava pra gente brincar, mas era um só pra dividir pra 3 irmãos que estavam esperando o Nintendo 64. Eu tô rindo, mas eu tô triste, cara. Depois desse presente, eu demorei pelo menos uns 15 anos pra jogar Tetris. De tanto desgosto que eu tinha desse jogo. Mas, cara, não teve agora há pouco tempo aí o Twitch Plays Pokémon? Que eram 10 mil pessoas jogando um Game Sim. Boy? Podia ter feito a mesma Nossa. coisa que teus irmãos, cara. Cada um Imagina apertando um com botão. Tetris. Cada um na apertando direção. um botão. Um apertava pra Cara, acelerar. a galera zerou o Pokémon, não zerou? Essa Zerou galera todos os zerou, Pokémon. né? Pô, demais, né, cara? Cara, que trauma, que trauma. Segue o jogo aí, que eu já tô triste demais. Galera, Tetris é um jogo interessantíssimo pra se contar a história. Eu já conheci a história do Tetris por vontade de fazer essa pauta há muito tempo. Em projetos de podcast anteriores, de vídeo. Eu acho que o que mais me interessa no Tetris é que ele envolve a Rússia, ou melhor, a União Soviética, o Japão, a Inglaterra e os Estados Unidos. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção porque eu mandei uma pauta de 9 páginas pra você. Vocês ficaram malucos, né? Com 9 páginas de Tetris. Né? Mas eu mandei aí, cara. Olha, o Tetris, ele foi criado na União Soviética em 84, cara. Veja você. Pelo Zangief. É. Podia ter sido, cara, mas não foi não, cara. Foi criado pelo Alexei Pajitnov. Eu vou falar muito errado, porque se eu falar errado português, imagina falando russo, cara. Eu vou falar muito errado aqui. Mas esse Alexei, ele era um cientista da computação, ele era um especialista em desenvolver softwares de... Ele era o nerd da época. Mas ele era especialista em desenvolver softwares de pesquisas usados para pesquisas de linguagem e cognitivo, sabe? E uma coisa muito engraçada que rolou, cara, apesar da Rússia, ou melhor, da União Soviética ser hiper fechada na época, eles estavam investindo muito em pesquisas dentro da Academia Russa de Ciências, cara, que é uma academia antiga, até pré-União Soviética, entendeu? E tinha um centro de pesquisas ali com computadores. Eles tinham um computador russo lá, soviético, chamado Electronica 60, que era um computadorzinho bem simplório, assim. Que era um sotaque russo. Electronica 60, eu não sei fazer essa porra não, cara. Russo Pareceu não é... mais francês. Hansen tem alemão. que ser com raiva. Electronica 60. Electronica 60, eu não sei, Tem que cara. ser Falei, com É ódio. japonês. eu sou Hansen alemão, gente. Eu tenho sangue alemão e indígena, nada com russo. Então, quando tiver podcast com alguma coisa envolvendo alemão, vamos cobrar um alemão perfeito. Tem que cobrar um alemão Caio. perfeito. Aí me chama que eu vou mandar bem. Toma Chama uma meu vodka aí avô, pra você gravar sobre a Vou Rússia, entrar no reviver meu avô espírito. aqui pra falar. O Alexei, ele fazia pesquisas lá e a liberdade, por que parece, dentro desse centro de pesquisa era muito grande. E ele, junto lá com o Dmitry Pavlovsky e com o Vadim Gerasimov, que inclusive esse Vadim Gerasimov aí era um pequeno gênio, cara. Ele era um moleque gênio da computação que chegou até a trabalhar fora da Rússia, fora da União Soviética na IBM, assim, o moleque era um gênio mesmo. Eles estavam desenvolvendo pegando
jogos dos computadores russos, esse Electronica 60 aí, passando para computadores norte-americanos. A ideia deles era compilar tudo isso e vender. Só que tinha um problema muito sério, esses jogos, né? Eles não podiam exportar nada, vender nada. Eles estavam vendo na União Soviética, cara. Na cortina de ferro, não tinha como eles venderem as coisas, entendeu? Eles tinham esse sonho, eles eram engajados lá, mas não tinha como. E aí, nessas pesquisas, o Alex, ele era muito fã de um puzzlezinho arcaico lá, o Pentaminos, ou Pentaminó traduzindo, algo do tipo, que consistia de um retângulo de madeira, onde dentro você tinha peças formadas por 5 cubos cada uma, que formavam vários desenhos diferentes, cruzes, retas, coisas do tipo, e você conseguia preencher todo esse retângulo encaixando essas peças de formas diferentes, só que era muito complicado, era quase um cubo mágico não 3D, sabe? Você lembra? Tinha um jogo de tabuleiro quando a gente era moleque, ele era verdinho, e você tinha peças de vários formatos diferentes com furinhos. Não sei se você lembra disso aí. Aí você encaixava ele e você tinha que montar. E as peças só entravam numa posição. Porque você tinha que montar o quadrado completo. Não sei se você lembra disso, só não lembro o nome. Ah, a peça era branca e o fundo era verde? E o fundo era verde. Eu tenho a lembrança disso. O ouvinte, se lembrar direitinho, comenta aqui, porque eu não tenho certeza, mas eu tô ligado. Esse pentamino era o mesmo esquema, assim, a mesma proposta. Era similar, né? Porque ele não encaixava exatamente. Ele ocupava um espaço nesse retângulo e no final viraria uma superfície totalmente completa, né? Só que, cara, a ideia dele era portar isso pro digital. Só que, olha, veja você, isso aí, textos que eu li, não sei se é verdade, ele reduziu o número de quadradinhos de cada peça, de 5 para 4, para que o computador renderizasse melhor, esse Electronica 60 aí. Então ele mudou o nome de Pentaminó para Tetraminó. Porque o tetra, né, era a palavra que representava o 4 em grego. Mesma coisa que o penta do pentaminó. Depois de muitas evoluções, muitas pesquisas, ele chegou a virar esse retângulo verticalmente. E aí ele começou a pensar, poxa, então isso pode cair de cima para baixo. E aí quando isso formar uma linha reta, isso vai desaparecer. E ele foi criando o Tetris aos pouquinhos, eles testando. E os relatos que eles dão em entrevista é que todo o centro de pesquisa ficou hiper viciado no jogo. E aí é uma coisa que a gente vai falar bastante nesse episódio. Como o Tetris é um jogo viciante, cara. Extremamente viciante. Eu reinstalei o Tetris no meu celular recentemente, antes de gravar. Falei, já que eu tô estudando durante essa semana toda, eu vou, no meu momento livre, jogar Tetris. E foi um inferno, eu não consigo parar mais de jogar Tetris. Eu tô muito viciado em Tetris. Ele tem um sistema, assim, que vicia, né? Porque ele é muito simples, então ele é aquele jogo, assim, que é perfeito pro momento de lazer. Ele tem a sua dificuldade, mas também não é aquele jogo que te faz ter que ter tanta atenção, você tem que ficar ali... não tem nenhuma história, nada assim, né? Então é aquele jogo que você pega, joga 5, 10 minutos, para e se divertiu ali, ele cumpriu sua função. Não, e fora que a premissa dele é tão simples que você não tem uma curva de aprendizado muito longa. Você pega 2 minutos jogando e você já aprendeu. Verdade. Isso é atribuído até por psicólogos que estudam videogame como um dos motivos dele viciar tanto, como você tá falando aí. Inclusive o Super Mario também vicia muito por isso. Porque ele é um jogo que tem ele é fácil de aprender. Isso gera um dos fatores, a gente vai falar mais também isso mais pra frente, que gera o vício no jogo. Né? Tem um conceito, na verdade, que é o lance da entrega da recompensa. Em Tetris, a recompensa é o quê? O objetivo é você fechar linhas. Cada linha que você fecha é uma dose de dopamina que te libera porque você tá alcançando uma recompensa, entendeu? Só que é um negócio que é infinito, cara. Então, ele te oferece recompensa muito fácil, mesmo que ele aumente o nível de dificuldade, de velocidade. São recompensas pequenas, porém constantes, né? Exato. Exatamente. O Alexei fala que o lance da perfeição que você faz na fileira desaparecer no ato e o que fica em tela é exatamente os seus erros, porque afinal de contas você, quando erra uma linha reta, ele continua na tela atrapalhando a sua vitória. E também o lance do caos. Ele fala que naquele período você via muitos jogos de guerras, de confronto, simulando coisas do tipo. E ali o objetivo seu era pegar o caos, que era representado por peças que apareciam instantaneamente e sem você ter muito controle de quais são, e consertar e organizar aquilo ali. Então é a organização do caos. Então era um conceito completamente diferente de tudo que rolava de videogame na época. Entendeu? Então tinha todo esse lance da recompensa que vocês falaram. E a frustração também. Você tava lidando o tempo inteiro em tela com os seus erros, né? Porque os seus acertos iam embora. É muito doido isso, cara. É muito doido. Tetris é muito incrível, assim, cara. E a gente vai descobrir mais pra frente também como ele formou, não foi o primeiro puzzle, mas criou-se um estilo copiado e que evoluiu em vários outros jogos clones, assim, e um gênero muito popular, né, do puzzle.
Agora, o lance do Tetris também, falando um pouquinho aqui antes da gente continuar de como ele funciona, basicamente você tem as peças caindo de cima em um retângulo vertical e você precisa formar linhas retas com ela. São peças, como eu disse, as mesmas peças do pentaminó, só que elas são um pouco diferentes porque todas elas perderam um quadradinho, viraram pecinhas formadas por 4 quadradinhos. Você tem que formar, como eu disse, as linhas retas, só que você pode girar elas em seu próprio eixo. Então as mesmas peças podem encaixar de formas diferentes. E conforme você vai conquistando, fazendo acertos, fazendo pontos, a velocidade aumenta mais. Isso é extremamente viciante. E, em teoria, você tem um jogo infinito. Claro que nas versões antigas de PC e tudo mais, você tinha um limite de, como todos os jogos, a maioria, 9.999, aquela pontuação máxima ali da máquina, né? 999.900, geralmente. Exatamente. Geralmente é isso. Mas, em teoria, o Tetris é um jogo infinito. Você tá sempre... E impossível também, que chega uma hora que é um nível de velocidade que cérebro nenhum consegue, né? Alguns conseguem chegar a essa pontuação maior aí, mas o infinito seria impossível porque não somos robôs. Mas esse é o grande lance do Tetris aí. Cara, o Tetris teve um grande problema que foi exatamente esse lance que eu falei da Rússia não permitir importação e exportação. Só que rolou uma coisa interessante. Essa galera desse centro de pesquisa viciada começou a gravar disquetes para diversos aparelhos e emprestar para pessoas de fora. O jogo virou uma febre na Rússia, sem o Alexei ganhar nada. Sem o Alexei ganhar nada com isso. Depois o jogo virou uma febre na Europa, porque começou a vazar da cortina de ferro. Até que o jogo chegou na Hungria, cara. Sabe onde rolou um fenômeno similar? Na minha escola, na década de 90, quando saiu o Pokémon. Todo mundo tinha um disquetinho no bolso. Nintendo não ganhou nada também. E a febre foi gigante, viu? Foi a mesma coisa aí. Aula de informática, a professora queria colocar a gente pra aprender a digitar no Word e era todo mundo com um emuladorzinho de Game Boy jogando Pokémon. E, cara, teve um cara que na Hungria descobriu o jogo, um tal de Robert Stein, cara, e dono da Andromeda Software. Ele conseguia, com autorização, exportar softwares da Hungria. Mas aí o Pajitnov já recebia melé ou tava na pendura? O jogo tava circulando no disquete gravados, cara. Não tinha nada ainda oficializado. O cara era só um ícone nacional, cara, sabe? Ele era muito famoso pelo jogo, mas não ganhava absolutamente nada, cara. Era aquele disquete da Players, né? Com rótulo bem feito, qualidade. Deve ser alguma coisa assim, cara. Eu só sei que esse Robert Stein, olha o que ele faz. Ele pega o jogo e ele primeiro vende para os Estados Unidos, para várias empresas, inclusive a Microsoft vender em computadores de lá. Ele vendeu, disponibilizou e depois ele foi até Moscou para negociar. Olha que doideira. Vê se eu entendi direito. Ele pegou o jogo piratão. Aí ele foi lá no Bill Gates e falou, ó, Bill, vou te vender isso aqui, tá fazendo o maior sucesso lá onde eu moro, mano. 15 mil. Aí o Bill falou, pô, show de bola, 15 mil. Aí depois ele foi lá no Pajitnov, pô, cara, olha só, eu usei teu programa ilegalmente, vou te dar aqui 5 mil pra tu ficar de boa. E o Pajitnov aceitou, e ele ficou com 10 mil no bolso sem ter feito porra nenhuma, é isso? Exatamente, cara. O mundo não é pra otário, né, velho? Exatamente. E, cara, o jogo foi lançado pela Microsoft em 86, e era muito engraçado essa versão, cara. Foi lançado pra vários computadores, e o mais engraçado ele trazia várias referências à Rússia, cara. Ele trazia o nome Tetris numa tipografia muito parecida com a da Rússia, da União Soviética. Ele trazia imagens de Yuri Gagarin, cara. Trazia imagens da Praça Vermelha, sabe? Porque o Tetris é uma telinha vertical, então você podia botar qualquer imagem do lado da TV, né? Pô, mas nem isso eles mudaram? Não mudaram não, eles criaram, porque o jogo, na verdade, era simplesmente um jogo monocromático, cara. O do Pajitnov, então era fundo preto com a pecinha só. E eles começaram a deixar colorido o negócio e é russo, então vamos botar bastante referência à Rússia. Inclusive, ele vinha com a frase The Soviet Challenge, cara. O desafio soviético. Botaram Ivan Drago também, não, ou não? Botaram Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a sair da Terra, né? Era um russo. Imagem da Praça Vermelha, de Kremlin, um monte de coisa assim, sabe, cara? Referências à União Soviética. Você sabe que deve existir uma versão de Rock Balboa de Tetris, né? Cara, se existir, eu tenho muito interesse, mandem. A Zangief Edition também, né? Agora, o mais doido, cara, é que quando o Stein chegou na Rússia para negociar, na União Soviética mesmo, em Moscou, ele descobriu que
Aí já tava o Gorbachev no poder e ele tava começando a abrir mais as coisas, sabe? Ele queria exportar mais softwares e coisas do tipo. E ele criou a Elorg, Elektronogertchnika. Eu não sei falar essa parada, cara. É russo, sabe? Acho que nem devia tentar, você devia inventar um nome bonito assim. Eu não devia. Mas era uma empresa que era a única, olha só, a única empresa da União Soviética inteira que podia exportar software. E ela era uma empresa estatal. E era a única que podia. Só que quando chegou lá, cara, ele foi negociar, ela falou, não, a gente não vai liberar pra você, não. E ele já tinha vendido, sabe? Cara, eu tô rindo, mas eu tô com pena, cara. Então ele saiu de mansinho, ficou na dele, e o jogo foi lançado mesmo assim, Estados Unidos e na Inglaterra. Cara, não, tudo bem, se você não libera, pode ficar tranquilo que eu não vou vender não, tá? Vou voltar pra casa, valeu. Pegou o carro e saiu correndo assim, tá ligado? Dando cavalinho de pau. Mas exatamente, cara. Mas o Stein tava de olho em mais no mercado. Depois ele conseguiu, com muito custo, negociar mais. Ele conseguiu autorização pra vender em outros mercados. Mas antes disso, ele vendeu pra mais um mercado de forma clandestina também. E aí que finalmente, e a história começa a bombar muito mais, o Tetris chega no Japão sendo lançado para o Nintendinho, cara. É uma versão de Tetris hiper popular. Tá, mas aí o Pajitnov já recebia dinheiro ou ainda não? Ainda não. Caraca, cara. Ainda não, cara. Tem um ponto curioso que eu acho nessa história aí, Caio, que é um dos primeiros registros de direitos autorais de Tetris, ele é da universidade que os caras estavam quando criaram o jogo. Já que eles fizeram lá dentro, foi a própria instituição que se diz que tinha os direitos do jogo. Então, quando começou a ter essas negociações aí, não negociava com o criador não, com o Alexei não, era com a instituição que ele trabalhava. Era muito louco isso. Mas quando chegava na instituição, cara, ela redirecionava para essa empresa. Porque era a única empresa que podia negociar esse tipo de coisa na União Soviética inteira. Imagina, é uma sociedade onde o Estado é maior e ele dificulta esse tipo de coisa. Então ele criou um único órgão para fazer tudo isso. É muito doido a história. Muito louco, é fascinante. O Alexei só foi começar a ganhar dinheiro com isso em 92, cara, quando ele já tava... A União Soviética já não existia mais, os direitos foram pra ele, e aí junto com esse Stein ele criou a Tetris Company, cara. Ali que ele começou a ganhar dinheiro, só que já tinha vendido muito. Eu tenho noção disso, cara. Sem contar que, pô, teve essas versões todas que eu falei. O Tetris chegou a ser vendido também nessa onda do Stein aí para arcades sem autorização, porque quando ele conseguiu finalmente uma autorização era para PCs. Mesmo assim ele vendeu, cara. Teve arcade da Sega, teve arcade da Atari de Tetris. Mas a versão mais importante nesse momento mesmo foi a versão do Famicom, o Nintendinho pra gente, que saiu em 88, cara. Pra você ter noção, eu já vou até pular um pouquinho aqui, o Tetris, existe uma cena competitiva muito grande do Tetris. O Tetris, ele, inclusive, a cena competitiva do Tetris influenciou muito o eSports que a gente tem hoje. Cara, no campeonato de 90 da Nintendo, o Tetris era um dos cartuchos que vinha no cartuchinho. Era Tetris, aquele Red Racer e Super Mario. Existe até hoje o torneio Classic Tetris World Championship, que é o principal. O maior campeão é o tal do Jonas... Esqueci o sobrenome dele agora, Jonas Naubauer. O cara ganhou várias vezes, até que tem um vídeo incrível, se eu achar, vou botar aqui no post. Desse vídeo que você tá falando aí, que eu já sei qual é. Ele não é o molequinho novinho, né? Não. Ele é o coroa e ele perde pro molequinho. Pro Joseph, cara, que era um garoto de 17 anos. Esse vídeo é irado, cara. Eu nunca pensei que eu ia ver um vídeo emocionante de Tetris, cara. Cara, é impressionante. Procure esse torneio, Classic Tetris World Championship no YouTube. Tem muitos vídeos emocionantes. Mas bota na descrição, cara. Esse vídeo é irado. Eu vou botar... É um jogo impressionante pra esse tipo de... É impressionante como é adrenalina Tetris, cara, em disputa. E esse Joseph, cara, que eu não me lembro o sobrenome dele agora, ele conseguiu fazer o 999.999 pontos pela primeira vez, que é chamado de Max Out, pelo menos que foi filmado. Depois disso, outras pessoas começaram a mandar fotos de tela dizendo que já tinham conseguido antes. Mas ele é considerado o primeiro cara que fez e conseguiu vencer o Jonas, o Naubauer, cara. Depois ele voltou a ser campeão invicto. Não invicto, mas continuou ganhando outras disputas, né? Mas esse Joseph foi lá e conseguiu tirar do cara, se não me engano, em 2010. Joseph Seili e Jonas Naubauer. E o moleque chora, é bonito o vídeo, cara. Eu vou acreditar que uma disputa de Tetris é emocionante porque vocês estão dizendo e eu nunca vi, mas sabe tá qual difícil que é o lance? de acreditar. Eles não jogam no nível básico, que é devagarinho. Então, é um nível de prediction que é muito grande, porque a peça, ela
deve levar menos de meio segundo, cara, entre ela aparecer na tela e ela ter que encaixar. Então você só vê a peça aparecendo e ela já cai pro lado automaticamente. Só que o Jonas Neubauer, ele tava liderando a partida inteira, assim, tipo, com uma vantagem, sei lá, de 50 a 60 mil pontos. Acaba que ele morre. E no que ele morre, o outro cara continua jogando com 50 mil pontos atrás. Então, o cara fica assim, meio que torcendo. Morre. E ele vai fazendo umas jogadas. O cara perde, o outro ainda fica meio na adrenalina, porque ele ainda pode não conseguir. Ele tá querendo ganhar e tá querendo fazer o max out ainda. É impressionante, cara. E vou te falar uma coisa que vocês talvez não saibam. Até hoje, 2019, esse torneio principal de Tetris mundial é feito jogando o Tetris do Nintendinho. Por quê? Por questões históricas. O primeiro foi feito assim. Então, até hoje... E aí, os vídeos são engraçados, cara. Tem um Nintendinho, eles estão com o controle de Nintendinho na mão, uma TV de tubo, maneiríssima, por sinal, mas na frente deles, eles jogando o Tetris de Nintendinho. É porque não tem necessidade de jogar com versão nova, né, cara? As versões novas só trouxeram mudanças, assim, mas a mecânica do jogo permanece a mesma. Eu acho que é pra poder manter nivelado, tipo, pra o campeão lá dos anos 90 ser comparável ao de hoje, porque é o mesmo software ainda, sabe? Avançando bem mais no tempo aí, né? Não é à toa que lançaram agora esse Battle Royale do Tetris, que é maravilhoso. Sim, tanto que isso é uma prova fora, hein, galera? do quanto o fator competitivo dele é alto. Eles lançaram, Caio, um Battle Royale do Tetris, aí coloca, tipo, 100 jogadores jogando Tetris, um com o outro online, e no fim, como é em todo Battle Royale, sobra só um sobrevivente. Então, é que ele tem uma mecânica maneira que é assim, você pode atacar os outros jogadores. Como? Com as suas jogadas. Você escolhe o jogador que você vai atacar e ao mesmo tempo as outras pessoas estão te atacando. Porque tu pode ir lá botar uma peça tua torta pro cara não fazer um negócio. Não, quando você faz um combo, normalmente o outro jogador é punido. Então você escolhe quem vai ser punido com as peças que caem da tua combinação, entendeu? Então você vê o cara quando ele tá morrendo, mete um combo nele e você vai eliminando os caras. É meio parecido com aquele Super Puzzle Fighter, só que com 99 pessoas, né? Sim, e você vê todas as telas pequenininhas do lado da sua. Cara, dá uma pressão absurda aquilo. Ele é exclusivo pra Switch, né, essa versão? Sim, saiu pra... meio que junto com o Switch Online, assim, eles deram um jogo de graça pro pessoal, como um bônus. Tem alguma relação com a EA? Porque a EA tá distribuindo o jogo em todas as plataformas. Ela atualmente tá, pelo menos ela tem detentora dos direitos de distribuição mobile e tudo mais. Se ela é detentora dos direitos, assim, oficiais do jogo, pode ser que seja, porque tem o logo oficial do Tetris no jogo. Existem umas regrinhas que o Alexei incorporou depois que ele assumiu a Tetris Company, que eu nem sei se elas continuam existindo, mas ele criou algumas regras do tipo, Tetris só podia ser jogado no dispositivo com botões rígidos, resistentes. Tetris tinha que ter o contorno das peças em azul, a não ser que o dispositivo fosse não tivesse cor, né, fosse monocromático. É muito doido, cara. O cara criou umas regras assim, sabe? Muito engraçado. Cara, esse Alexei, ele ficou tão popular, cara. Vale até mencionar isso porque é muito legal. Ele começou a ser convidado pra trabalhar em diversos projetos envolvendo puzzles, né, cara? Ele fez o tal do Weltris, que seria um Tetris, que é muito estranho, cara. Se você procurar no YouTube, você vai ver, vou botar vídeo aqui. É um Tetris tridimensional, é como se você visse de cima um poço retangular e você jogasse as peças e você pode encaixar elas de forma tridimensional. É muito estranho. Vendo o nome do jogo, eu entendi depois, quando você falou que era Well, tipo, no sentido de poço, só que eu entendi assim, Weltris, eu ia achar que era tipo um Tetris meio assim, você joga esse jogo, você vai começar a se sentir melhor. Pra você ter noção, eu nem tinha me ligado que esse Well era de poço também, cara, demais. Parece coisa de bem-estar, né? Pode crer. Eu notei que é poço porque fica muito óbvio. Cara, a última coisa que vem de Tetris é bem-estar. Sim. Não, cara, Tetris é... eu vou te falar já disso. Tetris é muito importante, sim. Uma curiosidade. Ele também trabalhou, ele foi convidado pra criar os puzzles da versão de Super Nintendo do Yoshi's Cookie, que é também um joguinho de puzzle. E um tal de Pandora's Box que eu pesquisei, acho que não foi muito popular, mas é um jogo dele. Esse do Yoshi não segue o mesmo esquema do Tetris Attack? Porque o Tetris Attack não era o lance de 4 peças. Eram 2 peças que você girava uma com a outra e tinha que juntar, vira um match tree mesmo, que a gente fala, né? Cara, já que a gente falou desses jogos, vamos, antes de continuar a história, relembrar aqui o que tinha de clone de Tetris? Ou pelo menos, já que o Ed não gosta quando eu falo clone, os influenciados de Tetris? Aí eu acho que é clone mesmo, cara. O cara nem recebeu por isso, que maldade, é clone. É plágio. Não, na verdade, quando ele criou a The Tetris Company, ele começou a cair na porrada com esses clones de Tetris. Ele começou a querer vetar ou ganhar algo com isso. Só que rolou um lance muito doido, que acho que até hoje rola um pouco isso. Ele começou a ser criticado pelos desenvolvedores
cores porque ele tava querendo registrar não títulos e nomes, mas formas de jogar. Ele queria registrar formas, estilos, e isso não era uma coisa muito comum na época, né? Cara, mas é porque ele criou uma parada tão fechada e tão funcional que os clones não tem como serem tão diferentes da versão original dele. Você vê que o negócio tem que 40 anos, 30 e poucos anos e não mudou muita coisa, não tem muito o que mudar ali. É o tipo de jogo que é difícil você reinventar, né? Não, é Tetris e acabou assim. Tanto que os outros jogos eles quase não tem nome. Pra mim é tudo Tetris. Esse Yoshi's Cookies mesmo é um Tetris, cara, praticamente. A gente tava falando aqui... Eu quando tava conversando em off com o Wade, pra mim, pra ser um clone de Tetris, tem que ter o lance das peças caindo de cima pra baixo e de você ter que poder movimentá-las para encaixar. Se ela vai, como vai ser feito, se vão ser cores que se encaixam, se vão ser isso não importa. Eu acho que pra ser um Tetris tem que ter algo aproximado a isso. Esse Yoshi Cookies é um clone de Tetris, né? Você bota uns biscoitinhos ali pra encaixar vindo de cima pra baixo. E você pode mudá-lo já no chão, mas você pode mudar a posição deles para que seus formatos se encaixem e você faça pontos. É um clone de Tetris, ao meu ver. Até porque o Alex tá envolvido, então ele pode fazer o clone que ele quiser. Mas o que mais vocês lembram de clones de Tetris? O Columns que o Wade falou nisso é um clone, hein? Um clone de Tetris que eu gosto muito é o Dr. Mario. Ai, não. Dr. Mario. Por que você não gosta de Dr. Mario, Eu acho Ítalo? muito legal. Ai, não. Por que? Você não gosta de tudo de Mario, não, ô Ítalo? Sobe a música dos Cavaleiros do Zodíaco. O cara Lá pediu vem. música Viola e Cavaleiros do Zodíaco no mesmo episódio. Eu vou chamar Meu Ítalo de amigo. DJ agora. Ele é VJ. Como é que é? DJ da rádio, né? Fica pedindo pra subir a música. Solta aí, DJ. Segunda maior decepção da minha vida como jogador envolve Eita. novamente Tetris. Já era o meu aniversário de 10 anos. Pô, tu ganhou outro Big Game? Ah, não. Tu ganhou 2 Big aí? Game da tua mãe. E aí a minha mãe já tinha se redimido do presente do Brick Game e já tinha investido mais no nosso Super Nintendo em casa. Ela já tinha comprado um segundo controle, ela comprava fita pra gente, uma vez a cada 6 meses ela comprava uma fita. Porque vendia jogos de Super Nintendo na cidade vizinha, em Caicó. E aí no meu aniversário eu disse: mãe, eu quero um jogo de Super Nintendo original, caixa com manual, igual os que tem na locadora. Dessa vez eu fui mais esperto, porque da outra eu pedi um videogame e não disse qual era. Eu disse: mãe, no meu aniversário eu quero um jogo do Mario, original. E aí, claro, eu imaginei, ou ela vai me dar Super Mario World, ou vai me dar o Yoshi Island, ou Mario Kart. Vai minha mãe pra Caicó. Pega a besta, 1h30 de viagem, paga R$12 de passagem, chega lá só pra comprar o jogo do Mario pro meu aniversário. Menina, ela chegou em casa numa alegria. Disse: foi o presente mais fácil que eu já comprei pra você. Tá aqui, olha, o seu jogo de Mario pra o seu videogame. Menina, eu gritava, eu pulava, eu corria dentro de casa, meus irmãos tudo me abraçando. É um jogo do Mario. Todo mundo feliz, menino, quando a gente abriu essa caixa. Tetris e Dr. Mario. Meu Deus do céu. E os dois juntos foi vendido esse cartucho, pode crer. Que tristeza, uma maldição do cão. Tu Quando a querendo gente jogar um colocou lá- plataforminha do coração e vem logo um puzzlezinho, né? Não, você tá esperando jogar Mario World e você coloca o jogo, é Tetris e Dr. Mario. Eu disse: não, menina, eu chorava. E meus irmãos menores não entendiam porque eu tava chorando e No ano seguinte, o Ítalo teve que desenhar o cartucho pra mãe dele levar a folha. eu chorava. Eu disse: não, mãe. E os meus irmãos não entendiam e choravam juntos sem saber por quê. Ah, meu Deus do céu. Eu cortava o cartucho do jornal e dava na mão dela. Eu quero esse aqui, ó. Pra ela Não. levar no vendedor. Tá, esse aí, envolvendo os jogos, são dos mais tristes. Eu tive tanto desgosto que eu peguei esse jogo, botei numa caixa, de volta na caixa e guardei ele. Ele passou uns 8 anos que eu nem sabia onde ele estava. E depois, quando eu fui me mudar, eu encontrei ele e dei esse mesmo cartucho para um amigo meu, João Nilson. Até hoje ele tem esse meu cartucho de Tetris e Dr. Mario. Pô, cara, tu deu presente da tua mãe? Dei. Ah, E não. Ingrato. Eu gostaria de ter esse cartuchinho hoje na minha coleção. É, tá lindão. Eu acho que eu devo ter jogado ele 2 vezes. Tá lá na casa do meu amigo João Nilson hoje, de lembrança desse momento. Cara, o Dr. Mario, ele era nitidamente um Tetris. Você tinha que encaixar remedinhos, cápsulas em
Mas eram peças, não eram peças formadas por 4 blocos, né? No caso eram só 2, que eram as pílulas. Sim, você tinha lá as bactériazinhas, as doençazinhas, né? Mas eram combinações com cores, né? Tinha que acertar. Mas assim, o conceito era aquele. Vertical, caía de cima pra baixo, e você podia mudar a posição das coisas pra e onde escolher onde elas vão cair. É um clone de Tetris com uma mudançazinha só no que faz você fazer a pontuação ou não, né? Tem o Columns que você falou também, cara. O Columns eu acho que era um dos mais clones, assim, só que ele era muito criativo, porque você tinha que fazer combinações de trios, né, de cores. Ele eram joias que você tinha que combinar as cores, né? Cara, e esse Columns tem a trilha sonora que é maravilhosa, cara. Sim, e também a tela dele é exatamente a tela do Tetris, assim, impressionante. Só muda o lance das cores. Agora, um clone de Tetris muito popular, mas no ocidente nem tanto, pelo menos não dessa forma, é o Puyo Puyo, né, cara? Que eram os bonequinhos, bichinhos coloridinhos também, que você precisava fazer fileiras de 4 da mesma cor pra fazer ponto. É tão fofinho o Puyo Puyo. O Puyo Puyo também é no esquema de que cai em 2, só que a marca é popular até hoje, cara. E inclusive eles fizeram um crossover com o Tetris, sim, que saiu pros consoles, né, mais novos, que é inteligentíssimo, maravilhoso o jogo, que é o Puyo Puyo vs Tetris. Aqui no ocidente ele foi lançado na SEGA como Dr. Robotnik Min Bean Machine, né? Que era um Puyo Puyo com os personagens do Sonic. E teve também o Kirby's Avalanche, não era isso? Que também era um Puyo Puyo também, né? De Super Nintendo. Exatamente. Queria mandar um abraço pro Fabião, nosso ouvinte aí, que comprou o Kirby Avalanche, falou mal do jogo, falou que ia me vender o jogo e até hoje não me vendeu. Naquele dia, ele foi na Liberdade, a gente tava em São Paulo, né? Foi na BGS passada, ele não vendeu? Ele ainda não me vendeu até hoje, a gente já se encontrou, almoçou junto, ele falou que ia vender o jogo pra mim e não vendeu. Eu adoro esse Kirby Avalanche só por causa da trilha sonora, cara. Ele tem que lidar esse jogo agora. Não, é porque ele aprendeu a jogar, ele falou assim, eu não jogo esses jogos assim não. Eu falei, cara, joga que esse é bom. Eu acho que ele gostou do jogo e se arrependeu da venda. Safado. Você deu mole, viu? Era pra se toma, esse jogo não presta não, mi. Eu sou um evangelizador do videogame, cara, eu não posso falar mal do jogo, cara. Eu tenho uma história triste com o Tetris também. Eu nunca vou esquecer que eu era muito afim, eu tinha 64, não tinha PlayStation, eu era muito afim de jogar o Pocket Fighter, cara, que era aquele joguinho de luta com os bonequinhos de Street Fighter da Capcom em SD, né? Era demais. E aí eu lembro que eu comprei um CD pra computador dessas CD Expert da vida, revista do CD-ROM. E geralmente era um jogo completo e vários demos, né? Eu lembro que eu tive o Jazz Jack Rabbit desse jeito, tive MDK. E um desses que eu comprei foi um joguinho que eu olhei assim e falei, caramba, é o Pocket Fighter? Pai, quero levar pra casa. Mas não. Era o Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Pô, mas esse jogo é bom, cara. Mas eu não queria jogar isso, Wade. Eu queria jogar lutinha. Esse jogo é especial, cara. Tem Hadouken. Cara, mas foi muito frustrante, cara. Ele é um jogo de luta que, na verdade, é um alívio pra pessoas como eu que não tem habilidade com luta, já que eu posso lutar sem ter que fazer os golpes de forma direta. Pô, mas pra dar um Hadouken nele, você tem que fazer um combo bem grande. Ele tá no PlayStation Classic Mini. Ele era na verdade, pra vocês entenderem, era também um clone de Tetris, no mesmo esquema ali, você tinha o quadrado na vertical, caía peças de cima, eram peças duplas, também eram joias, também precisava fazer combinações de cores, só que ela tinha uns lances diferentes, tinha umas bombas pra você explodir. As bombas tinham contadores, então a bomba caía e a cada turno que passava ela ia diminuindo o número. Isso. E você tinha que ir eliminando ela que ela ia te ferrar. Quando você juntava muitas pedras iguais, ela virava uma mega joia gigante. E cada personagem tinha também um lance que ele tinha que fazer um esquema de cores diferentes pra fazer um super combo. E o que ele falou, tinha uns personagens de cada lado que eram os sprites do Pocket Fighter, cara. A Felícia, a Sakura, aqueles personagens ali bonitinhos. Por isso que me enganou quando eu vi na capa do negócio, entendeu? E ao fazer a pontuação, os bonequinhos é como uma luta, né? Eles dão uma porrada no outro até que o sangue acaba ali, na verdade, a pontuação, e você tem rounds também, né? É legal, é uma combinação do puzzle. Teve versão nova desse jogo, tem acho que 1 ou 2 anos. Acho que teve pra mobile, não teve? Pode crer. E ali, então, você tem a combinação do puzzle do Tetris com o jogo de luta, né? Você tem rounds e tudo mais, golpes. É muito doido. É minha historinha triste, Ítalo, com o Tetris. Acho que todo mundo tem historinha triste com o Tetris aqui. Não, ele não tem, que ele conheceu no Game Gear,
Jogando Game Columbus. Gear, pô, história feliz pra caramba. Que criança que jogou Game Gear? Cara, história triste com Tetris? Não tenho, cara. Na verdade, eu sou muito feliz, porque a minha esposa, ela não é muito de jogar videogame, né? Então, eu convenci ela a comprar o Switch pra gente poder jogar justamente o Puyo Puyo Tetris. Eu espero que ela não esteja ouvindo isso, mas a gente joga até hoje. Ela disse na live que a gente fez recentemente, inclusive uma dica, galera, fique ligado no nosso canal no YouTube que estamos planejando fazer lives semanais aí, vamos ver se vai rolar. Ela disse na live que ouve tudo, hein, Eide? Então, eu espero então ela vai ouvir isso aí. Vamos ver. Se um dia ela chegar de mau humor é porque ela ouviu. Cara, eu lembro que na época do Pokémon de Game Boy Color, eu tava numa onda tão grande, eu tava jogando emulando, né? Eu tive Game Boy Color um pouco depois. Eu lembro que eu procurei tudo que era jogo de Pokémon pra Game Boy. Joguei o Trading Card Game, que era bem maneiro, por sinal. E eu esbarrei com Pokémon Puzzle Challenge. Vocês lembram desse jogo? Lembro. Saiu pra 64 até. Era na fase já do Pokémon Gold Silver ali. Você também... Era similar a esse jogo que eu falei aí. O Super Puzzle. As pecinhas eram as insígnias, né? Eram as insígnias. Você tinha que fazer lá as combinações também. Cair de cima pra baixo. E eram Pokémons lutando também. Tinha esse lance dos Pokémons lutando, assim. Era bem interessante. E era também mais um clone de Tetris que, pra não ter processinho, bota lá que a pontuação é feita com combinações de cores. Basicamente, os clones de Tetris são isso aí. Caio, eu levantei em off a polêmica, vou trazer aqui de novo. Você considera Bust a Move um clone de Tetris? Eu preciso relembrar o Bust a Move. Bust a Move, você atira as bolinhas de baixo pra cima e você vai mexendo assim um eixo, tipo uma setinha, e você vai atirando as bolinhas e elas caem quando você junta várias da mesma cor. Aí eu acho que já é um outro, assim, pode ser meio que uma variação, mas não necessariamente um clone, né? Não é clone, mas é bem inspirado, assim. Se você virar a TV de cabeça pra baixo, é o mesmo jogo. É uma ideia que se mas... desenvolveu a partir dela, né? Eu acho um clone, cara. Bust a Move do dinossaurinho, né? Isso. A diferença do Bust a Move é que... Você pode soltar a peça na diagonal e tal, você muda só como ela cai. Tem um efeito mais 3D no negócio, sei lá. Ela tabela na lateral, assim, a paredinha, assim, dá uma tabelada. E vem de baixo pra cima, né? Sem contar que no Bust a Move a pressão é bem menor, né? Depende. Cara, o Bust a Move é a mistura do Tetris com Arkanoid, cara. Que tem um lance em cima, um paredão se formando em cima, sei lá, viajei aqui. Porque no Bust a Move tem um negócio que, dependendo da combinação que você faz, também tem lance de magia que enche a tela do adversário. Acho que do 4 ou do 3 pra frente começa a entrar umas maluquices dessa só. Mas ó, Wade, dizer também que todos esses puzzles são clones é a mesma coisa que a gente falar que todo jogo de plataforma que bombou nos 8 e 16 bits são clones de Mario. Eu falei clone, mas foi uma expressão ruim. O que eu queria dizer é que é inspirado, assim, tem uma inspiração bem forte. É totalmente inspirado. Tem uns que são muito mais parecidos que outros, conseguem ser mais criativos. Mas o Tetris criou uma fórmula, assim como o Street Fighter criou, assim como Mario criou. Talvez se você quiser ser um pouco mais puritano, o Pitfall criou e o Kung Fu, sei lá o que, criou. Então, eu vou delimitar de uma forma mais honesta. Clone, então, é o Fintris, que saiu pra DOS. É idêntico ao Tetris, a mecânica é idêntica, é tudo igual. Ali é um clone, não é licenciado. E o Bust a Move, o Columns, o Puyo Puyo são jogos inspirados. Bom, deve ser de MSX. Cara, o Fintris é totalmente um Tetris. É um Tetris ali, beleza. Exatamente. Cara, inclusive a gente tá falando de clone aqui, mas tiveram até variações. O Tetris 2, pro Famicom, que era o Tetris 2 Plus Bombliss, que ele já colocava um conceito de bombinha também, que a gente comentou aqui em outros jogos. Teve um monte de... O próprio Eltris também, que era tinha o V-Tetris também do Virtual Boy, que tinha um efeito 3D também, tentando... Afinal de contas, o Virtual Boy tentava ter esse lance. Teve muita variação do próprio Tetris oficial mesmo, sabe? Com o nome Tetris, sempre colocando um elemento extra, seja uma bomba que explode ali, seja às vezes colocando formatos de peças um pouco diferentes, mas sempre teve coisas do tipo, entendeu? Caio, posso te mostrar uma parada que vai explodir tua cabeça? Pode? Procura aí, Facetris, de DOS. Facetris, caramba, você forma pessoas. Cara, isso é muito maneiro. Você tem pedaços, nariz, boca, olho, você tem que formar pessoas, cara. Que doideira. É meio... É um pouco macabro, cara, porque forma umas pessoas com a cara meio... E o fundo é meio soturno, é um cemitério, Wade. O fundo é um cemitério. Gente, você tá lidando com cadáveres. É um cemitério? Não é um cemitério, é uma cidade meio cinzenta. Não. Quando você pensa que não pode ficar mais louco... Então uma cidade composta por igreja, porque todas têm cruz em cima. Mas sabe o que é maneiro? Esse Facetris, o C do logo é a foice e o martelo da União Soviética. Não, aí não é o inferno não, um negócio desse. É o capeta cortando o povo e jogando no inferno. O Tetris era o orgulho russo, sabe, cara? Ele foi o orgulho. Ele foi o primeiro jogo... o primeiro software, na verdade, que foi exportado da Rússia na história, sabe? Então, assim, ele é importante.
tipo um subtítulo que era parecido com o título do 007? Exatamente. Quando a Elorg começou a exportar também, porque ela, a princípio, como eu falei, saiu para fliperamas e tudo mais, e Nintendinho sem autorização, pelo Stein. A Elorg depois começou a exportar para computadores. Ela exportava com essa frase, From Russia with Love, que era uma frase do 007, de um filme do 007, de um livro, né? Então, era o subtítulo do jogo. Então, se o outro Tetris lá tinha o The Soviet Challenge, que era a versão não oficial, a oficial vinha com From Russia with Love. Muito doido, cara. Acho que era moda botar subtítulos nos jogos, não sei. Tem uma curiosidade de Tetris que é muito interessante, que é o seguinte. Na evolução do nome, eu falei pra vocês que ele tinha ficado como Tetradomino, né? Mas aí chegou uma hora que o Alexei começou a mudar. E aí ele pegou o Tetr de Tetra, né? Que é 4 em grego, como eu falei. E o final da palavra vinha do tênis, do esporte que ele gostava. De alguma forma, ele viu referência a tênis naquela porcaria lá de caindo. Não sei porquê. Tetris vem de Tetra, 4 e tênis. Não me perguntem da onde ele tirou isso, mas é. Tem até uma banda na internet chamada Tetriminos, que toca temas só de jogos também, vale a pena, recomendo. Olha que doideira, cara. A Nintendo chegou através do próprio Stein, a voltar na União Soviética depois, pra tentar negociar uma versão pro portátil, pro Game Boy. Que era um portátil que ia ser lançado, cara. E eles queriam ter um jogo pra sair junto. Não é venda casada, é o cartucho que ia ser vendido junto, né? O cara compra o console e tem que vir alguma coisa. Tinha que ser alguma coisa viciante. E o Tetris do Nintendinho era muito popular. E aí, quando chegaram lá, ele mostrou o Game Boy, a Nintendo mostrou o Game Boy. Os russos ficaram impressionados, acharam maravilhoso. O cara caiu na burrice de mostrar a versão de Nintendinho. E eles falaram, a gente não autorizou isso aí, não. Deu um problema, cara. Eles não queriam liberar. No fim das contas, eles conseguiram liberar desde que a Nintendo repassasse todo o royalty que foi conquistado ali nos anos de vendido o Tetris do Nintendinho. Então fizeram tipo assim um pagamento tardio. E aí conseguiram lançar o Game Boy com o Tetris, cara. Teve uma campanha de publicidade forte e o console, o jogo, mas o console também, porque eram vendidos juntos, conseguiu alcançar 35 milhões de unidades vendidas naquela época, 89. Isso era muita coisa. O Tetris foi fundamental para isso, porque ele fez surgir o Brick Game e outros clones, cara. Todas as crianças, claro, no Brasil não, mas ia pra escola com seu Game Boy jogando um Tetris. Era um vício absurdo. E tinha o tal do cabo Game Link também já sendo vendido, que era pra você poder jogar multiplayer, cara. Tinha 2 Game Boys, se ligavam no outro e jogavam contra o outro, era impressionante. Tem um lance também que o pessoal fala muito que o que deu o sucesso do Game Boy foi o Pokémon. Só que se não fosse o Tetris ter alavancado o Game Boy, ele não teria sobrevivido pra ter Pokémon tendo sido lançado pra ele, né? Exatamente, o Game Boy já era um console mais vendido, ou se não, era um dos maiores sucessos da história, com 35 milhões. Só que chegou uma hora que não tava vendendo mais, porque o Tetris já não era... Começou a cair as vendas, o Tetris já não era uma novidade. E aí, Pokémon chegou. Então, na verdade, o Game Boy teve a sorte de ter 2 grandes jogos pensados pra ele. E que foram vendidos juntos. Foi quando começaram a vender o Game Boy já encartado ali junto o Pokémon, né? E aí só continuou o sucesso que já tinha. Proposta do jogo casa perfeitamente com o Game Boy, né? De ser portátil, você joga a hora que quiser, o tempo que quiser, em qualquer lugar. Foi não precisa de mágico. muito detalhamento visual, então é bem fácil de fazer. Game Boy, o Tetris pra portátil, parece que foi feito pra isso, né? Impressionante. A Rússia só fazia versões de PC porque é o que ela tinha uma relação ali. Mas todas as pessoas aí, não oficialmente, ou até quando a Nintendo conseguiu oficialmente pro Game Boy, estavam lançando pra outros dispositivos. Seja pros arcades, com a Sega e com a Atari, seja para o Nintendinho e depois aí pro Game Boy, cara. Foi um sucesso absurdo. Agora, dessas versões novas aí, vocês já viram o Tetris Effect? Não, como é que é? Cara, é um Tetris, ele saiu pra PlayStation, não sei se é pra outros consoles, mas ele tem modo VR, e ele tem um lance que é meio ligado com música, e conforme você vai mexendo as peças, cara, o fundo vai mudando, mas são uns efeitos muito, muito, muito maneiros. Se puder depois dar uma olhada, eu vou mandar um vídeo, ver se o Caio bota no post, porque, cara, é impressionante. Quem teve um jogo bem similar também nessa proposta, quem teve PSP vai lembrar do Lumines, que era um jogo similar a Tetris, mas também era bem ligado com essa questão musical. Cara, olha, a gente tá falando aqui de que o Tetris, ele vendeu pra caramba Game Boy, que ele sempre foi um sucesso e tal. Olha que curiosidade bacana. Vocês sabiam que o Tetris foi o primeiro jogo de videogame jogado fora da Terra? Caramba. Em 92, o astronauta Alexander Serebov levou o Game Boy dele com o Tetris e jogou na base espacial lá fora da Terra, cara. Isso é impressionante, cara. O Game Boy foi o primeiro videogame e o Tetris foi o primeiro jogo a ser jogado fora da Terra, numa base espacial. Isso é muito, muito impactante. Provavelmente o cara era russo, né? Falou,
Dá uma moral pro... Alexander Serebov, vou ter mídia, eu vou jogar o quê? Vou jogar um jogo Orgulho Russo. Mas levou a versão Game Boy, né? Ele não ia jogar um Street Fighter, né? Podia jogar com o Zangief lá. O primeiro jogo jogado com Street Pode Fighter crer, com o Zangief escolhido. Seria muito mais legal a história. Formosa Rocha! O cara que desenvolveu a versão de NES foi o Gunpei Yokoi, que também foi o cara que trabalhou na versão do Game Boy. Inclusive, esse Gunpei Yokoi na Nintendo era o cara que idealizou o Game Boy, né, Id? Sim, exatamente. A criação do controle em forma de cruz, do direcional, é dele também. Do D-pad clássico é dele. Ele também não é o cara que tava por trás do Game & Watch também? Não Sim, exatamente. Tem aquela história clássica que ele viu um operário no trem brincando com a calculadora e se inspirou em cima daquilo. Exatamente. Galera que estiver ouvindo aqui, o cachorro aqui, eu fiquei com inveja do periquito do Wade. Tem um cachorro aqui de fundo agora também. Sabe quem é, Caio? Quem? É a Laika, aquela cadela russa que foi pro espaço. Nossa, Pronto. belo Nossa link, Senhora. Ade, bela piada, você é impressionante. Agora, olha só, quando o Tetris chegou no Game Boy, eles quiseram uma grande trilha pro jogo. E o Hirokazu Tanaka foi o cara responsável por fazer essa trilha. Ele foi atrás de uma música clássica russa, que é uma canção popular chamada Korobenik, que é uma música que conta a história, uma romance entre um vendedor de livros e uma jovem mulher russa. É uma música clássica lá, Garota de Ipanema russa, sabe? Tipo Que isso. vocês vão ver agora. Ой, полна коробушка есть, и сицы, и парча. Пошалей, моя сосновушка, молодецкого плеча. Entendeu? E aí ele fez a versão do clássica que a gente ouviu muito nos Brick Games da vida e até hoje é a trilha dos jogos do Tetris, começou no Game Boy, que é essa aqui. Cara, tem versões bem mais modernas como essa. E a melhor de todas, o funk do minigame, sabia que que você ia embalou a botar minha essa. juventude no Rio de Janeiro, que é essa aqui, ó. Cara, quem aí não cresceu aqui no Rio de Janeiro ouvindo o funk do minigame, cara? Isso aí deveria ser o hino do estado do Rio de Janeiro. Mano, É, o funk do verdade. minigame é maravilhoso, cara. Então, temos aí Tetris. Tem até em Tecnobrega? Ah, mentira, cadê? Tem. Pode subir o som aí. Quando a gente achava que o auge da breguice era o Top Gear versão forró, né? O Ítalo aparece com essa. Não, mas é impressionante como essa música tem uma pegada bem russona das antigas, tá ligado, cara? E quando você ouviu a versão original no início, então você percebe bem. E eles quiseram homenagear a Rússia ainda ali. Na versão de Game Boy, o Tetris já não tinha uma pegada tão From Russia with Love, não. Cara, mas tinha que tocar essa música no cenário do Zangief, cara. Tinha que tocar. O comercial do Game Boy é muito legal também, que é um robô vindo lutar com um garoto, e ele pega o Game Boy e ganha do robô no Tetris, assim, é bem futurista, bem legal. They said it wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Tu lembra que eles jogam Tetris no Yu Yu Hakusho, Caio? Cara, pode crer lá na casa da Genkai, né, quando eles vão treinar, não é isso? Não, era... Lá também tem, eu lembro do Game Master, cara. Ah, é, tinha um inimigo lá na saga do Sensui que ele conseguia fazer jogos reais, né, que matavam de verdade, E o Kurama né? mata Parada ele dessa. jogando Tetris.
Pode crer. Cara, tem muitas curiosidades ainda legais sobre Tetris, cara, e é até triste a gente não ter falado de Tetris antes, cara, porque o Tetris, ele foi já classificado num dos anos lá que eu não tenho aqui agora, como dentro do top 10 de aplicativos pagos mais baixados da App Store do iTunes. Em 2007, ele ficou no segundo lugar no ranking que a IGN faz, IGN gringa, né? Dos 100 melhores jogos de todos os tempos. Estava em segundo lugar, cara, nesse ranking da IGN. Hoje, na última contagem que saiu em 2018, ele tá em sétimo. Ele caiu um pouquinho. Só pra comentar com vocês, olha que interessante. Primeiro lugar, Super Mario World. Segundo lugar, Ocarina of Time. Terceiro, Portal. 4, Super Metroid. Quinto, A Link to the Past. Sexto, Super Mario Bros 3. E em sétimo, Tetris, cara. Depois vem Half-Life, Red Dead Redemption, Mario 64. Nintendo nada, né? O mundo dos videogames é da Nintendo. É verdade, cara. Mas olha só, ele foi segundo lugar, cara, em 2007. Ele caiu pra sétimo. Onde é que tá Sonic e esses jogos aí nessa lista? Tá lá, cara. Eu sei que o centésimo é Pokémon GO, atualmente. E olha outra curiosidade muito legal sobre Tetris, cara. Ele foi durante algumas décadas, pelo menos muitos anos, o jogo mais vendido da história dos videogames no mundo. Bota reverb nessa voz aí, hein? Vou botar. Só que a gente deixou pra fazer esse podcast no pior momento, porque ele, esse ano, foi passado. Há poucos meses. Ele foi passado pelo Minecraft. Minecraft estava em segundo e passou ele. Tetris tem 170 milhões de cópias vendidas. Minecraft tem 176 milhões de cópias vendidas. Passou esse ano. Depois em terceiro tem o GTA V com 110, o Wii Sports com 88, PUBG, Pokémon Gold, Silver, Yellow, Red, Green, Blue, na verdade, perdão. Wii Fit. Esses jogos que vinham, Super Mario Bros, os jogos que vinham geralmente junto com o console ajudam muito esse tipo de coisa. Ô, Caio, mas ainda assim eu acho que a gente não tá atrasado, né? Porque ele foi passado pelo Minecraft, que não é mais dentro da temática do jogo velho. Então, dá pra considerar o jogo velho mais vendido de todos os tempos. Mais vendido de todos, Mas, sim, cara, o Tetris... É verdade, o jogo é mais vendido. Mas o Tetris ficou muitos anos, cara. Essa matéria que eu tô vendo aqui no Windows Club... E eu tô vendo no Wikipedia atualizado, isso foi de maio, cara. Claro que tinha sido o Windows Club, né, cara? Cara, é impressionante. Ah, claro, o Minecraft passou, eles têm que divulgar. Mas isso é matéria de maio, cara. Olha que doideira, foi ano passado, o mês passado que isso aconteceu. E a gente tá aí com o Tetris muitos anos como o jogo mais vendido, cara. É impressionante isso. Claro que foi pegando todos os tipos de venda, até as não oficiais, mas, cara, é um sucesso absurdo. Se liga, eu fucei aqui minhas revistas e eu tenho aquele guia dos 100 melhores jogos lançado pela revista Edge, né? Aí enquanto você tava falando, eu fui pesquisar em que posição Tetris tá. Cara, de todos os jogos, os melhores de todos os tempos, eles colocaram Tetris em 7º lugar, cara. Caramba. Bela cara, marca. Eles deram tá 4 na mesma páginas. posição da IGN. Olha que doideira, mesma posição da IGN. Será que a IGN Mata tem a nossa alguma relação? curiosidade aí, diz o top 3. Top 3. Ih, meu Deus, o Ítalo vai chorar de emoção. Em terceiro lugar, Metal Gear Solid. Ó. Em segundo Tô lugar triste. é The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oura. E o melhor de todos os tempos, cara, eu sou quase obrigado a concordar. Super Mario Bros 3. Caramba, é. Diferente Show, da hein? IGN, que é Portal, Ocarina of Time e Super Mario World. Ah, quem é Portal, cara? Perto de Mario 3, sai daí. Ó, outra curiosidade bem legal aqui, cara. Isso aqui eu até fiquei feliz e um pouco triste. A Trish Hall de Entertainment estava conversando com a Tetris Company de lançar em 2016, ia começar a produzir, um longa-metragem que talvez fosse até uma trilogia de 80 milhões de orçamento sobre Tetris. Aí eu penso, como fazer um filme sobre Tetris? Seria uma ficção científica. Assim, cara, teve aquele filme da Batalha Naval, Battleship lá, que de Batalha Naval só tem um conceito ali de atirar barquinho no outro, sei lá, botar alienígena na história e tal. A senhora deve estar ligado, que tem ET, a senhora gosta. Sim. Então, imagina uma ficção científica, uma invasão alienígena de cubos gigantes que vão caindo do céu. Eu acho que ia ser isso a parada, sabe? Sei não, faz cara. sentido. Ah, não. Me lembra aquele filme Pixel lá do Adam Tem não Sandler, que bloquinhos não é bom. de Tetris no Pixel? Deve Tem, ter, cara, tem. deve Ele ter. aparece no filme Pixels também, o Tetris, cara. Essa outra referência que existe, Acho que é muito eles legal. enfiaram tudo que é jogo famoso naquilo lá. Cara, olha uma curiosidade bem legal também aqui, cara. Em 2014 teve uma pesquisa de psicólogos da Universidade de Plymouth, nos Estados Unidos, cara, dizendo que Tetris, fizeram um teste com várias pessoas, e o jogo constante de Tetris, além de melhorar raciocínio, rapidez de pensamento e tudo mais,
ele ajudava em compulsão ou vícios de comer, compulsão por comer e vícios de tabaco e álcool, cara. Ou seja, Caio vai ter que jogar Tetris até umas horas antes de vir gravar, pra não comer o enroladinho lá da Central do Brasil. Cara, eu tô numa compulsão alimentar absurda, cara. Inclusive, será que a Rússia fez isso pra combater o vício em vodka? Será, cara? Pode ser, cara. O vício em vodka aí, lá, né? Olha só, o Tetris também tem uma curiosidade muito legal, cara. Pesquisas dizem que, como eu falei lá no início, as coisas que fazem Tetris ser viciante. Fácil de aprender, o jogo evolui com você, ele não é muito difícil nem muito fácil, ele é lúdico e ele é um jogo infinito, além também de você ir evoluindo com o jogo e ter a impressão de que está construindo algo. São esses os fatores que fazem a gente ter essa satisfação tão grande em jogar Tetris, cara, esse prazer tão grande. E eu só vou levar uma última curiosidade aí. Tem um episódio do Trato Feito, que tá no YouTube, que um cara levou os 2 cartuchos que tinham Tetris do campeonato de 1990 pra vender, ele pediu $35 mil e os caras não pagaram. Caramba, vou botar esse link aqui no post também, galera. Tem 2 versões. Uma versão é a cinza, que era a normal que eles usavam no campeonato, e a outra foi a dourada, que foi dada só pra 20 e poucos participantes, cara. Inclusive, saiu até na Nintendo Power, tem a lista. O cara tinha um documento de que ele comprou diretamente do cara que participou do campeonato. E mesmo assim ele não conseguiu vender. Cara, é mas impressionante, aquele cara. Trato Feito, aquele cara é mestre em desvalorizar as coisas, né? Sim. Cara, se eu trabalho naquela loja, eu ia falir a loja, eu ia querer comprar tudo que aparece. O salário do cara é sem mercadoria. É raro, aí eu falo, caramba, acredito. Eu acredito em todo mundo, cara, impressionante. Olha, tem um lance também que psicólogos falam, que é o tal do síndrome de Tetris ou efeito Tetris. E vocês todos já devem ter tido isso alguma vez na vida. Duvido. Porque os primeiros casos dele eram o seguinte: pessoas que jogavam muito Tetris começavam a ver objetos à sua volta no mundo real e imaginar como eles iriam encaixando nas coisas. Só que isso evoluiu para várias outras coisas. Por exemplo, se você tá andando em quadradinhos e começa a pular em alguns quadrados específicos, ou se você começa... Eu tive esse efeito Tetris na minha vida. Pô, toda criança faz isso, eu fazia isso direto. Eu tava andando no ônibus e eu ficava imaginando o Sonic pulando nas casas que passavam do lado como se fossem plataformas. Ele tava correndo e ia pulando. Então eu ficava imaginando esse personagem virtual na minha cabeça pulando como se aquelas casas fossem plataformas. No fim das contas, o efeito Tetris, ele é basicamente você ter muito contato com algo virtual e levar isso pra dentro do mundo real. Quando você se desliga daquele jogo, você começa a interagir mentalmente com os itens ali do mundo real como se fosse um game, entendeu? O nome é efeito Tetris porque os primeiros casos eram relacionados a Tetris. Cara, vocês devem ter passado por isso aí. Galera que joga muito aí, nunca saiu do mundo digital e começou a imaginar games Caio, acontecendo na sua Caio. volta? Você tá ficando maluco. Nunca aconteceu com você? Eu não cheguei nesse ponto não, acho que é só você, Caio. Mentira, vários ouvintes O vão meu falar que já efeito tiveram. Tetris é tristeza e decepção. Esse é o meu efeito Tetris. Nas revistas de videogame, Tetris sempre esteve presente. Eu fiz uma pesquisa aqui e desde a Ação Games, a primeirona, não a Ação Games número 1, a que veio antes ainda, que era a Semana em Ação, ela teve uma matéria que mencionava Tetris. Na verdade, ela mencionou na parte de dicas do jogo, né? Na parte de dicas da revista, perdão. Então você vê que Tetris sempre esteve presente nas publicações brasileiras. Ela tem uma diquinha para a versão de Nintendinho que diz assim: seleção de nível alternativo. Pressione o botão de pausa, então faça a sequência: para cima, para baixo, esquerda, direita e BB. Use o botão A para escolher até o nível 17. E ele dá mais algumas outras dicas, então olha que interessante. Antes da Ação Games virar uma revista regular, ela já estava falando de Tetris, para vocês verem a importância do título. Continuando a minha pesquisa aqui, eu achei um comentário, na verdade, sobre o lançamento do Game Boy na revista Videogame número 2. É uma notinha sobre minigames. Ele fala do minigame da Tectoy e do Game Boy junto, numa paginazinha. Só que o bacana é que quando ele fala do Game Boy, ele fala de vários jogos que vão ter, vai ter Castlevania, vai ter Tartaruga Ninja, Mario Bros, Robocop, que eram jogos que estavam fazendo sucesso na época, principalmente no Nintendinho, mas o jogo que tá lá na foto não é nenhum desses. É o jogo do Tetris. Isso, revista Videogame número 2, pessoal. Comecinho década de 90. Eu vou ler aqui um pedacinho. Ele fala a matéria se chama Os Minis, e ele diz: se a namorada demora a se aprontar, o médico a atender, ou por qualquer razão há um tempo livre no qual não há nada para fazer, o problema está resolvido para quem tem um dos muitos games portáteis que podem ser adquiridos no mercado. Todos eles têm uma característica em comum:
São compactos, leves e fáceis de transportar. E aí ele faz um parágrafozinho sobre o minigame da Tectoy, né? Não sei se vocês lembram que ele tinha 4 botõezinhos, mas ele fala do Game Boy. A Nintendo também tem o seu portátil, que pode ser trazido do exterior, e que apesar do tamanho reduzido, é bastante sofisticado. De fato, o Game Boy não é apenas um joguinho compacto, mas um console compacto. Ele é do tamanho aproximado de um Walkman, ó a velhice da matéria. Que inclusive funciona com cartuchos. Os jogos vêm em pequenos cartuchos que são conectados na parte traseira do aparelho, podendo ser trocados ao gosto do jogador, como nos grandes consoles, ele diz. O joystick vem no próprio corpo do aparelho, que tem tela de cristal líquido e incorpora todas as funções do controle normal, com direcional em forma de cruz, como nos controles da Nintendo, e, logo ao lado, os botões A e B. E jogos para o Game Boy é o que não falta. Quase todos os bons cartuchos para os consoles da Nintendo normal possuem versão para compacto. Assim, Tartarugas Ninja, Castlevania, Mario Bros, Robocop e muitos outros astros do videogame cabem agora no seu bolso. E podem entrar em ação no mesmo bate-canal a qualquer bate-hora em qualquer bate-local. Essa piadinha do Batman aí não fez nenhum sentido, mas já estava na revista Videogame número 2 também. Então você vê que esse comecinho das revistas de videogame no Brasil sempre tinha alguma coisinha de Tetris no meio. Agora a gente faz um salto no tempo para a revista Game Power número 19, porque ela tem uma análise do Tetris 2 do Nintendinho. E essa análise, ela é conteúdo da Game Pro, então ela não foi escrita por analista brasileiro, tanto é que ela é escrita por Gideon, não é o Baby Betinho ou a Marge ou os personagens nacionais. Mas ele fala assim: continuação do clássico puzzle game desenvolvido pelo russo Alexei Pajitnov, Tetris 2 já é um dos mais populares jogos de quebra-cabeça para computador, e talvez o mais imitado em todo o planeta. Depois de fazer a cabeça dos cult gamers do Super Nintendo, este jogão dá o primeiro passo numa sequência oficial para NES 8-bits. Tetris 2 exige basicamente o mesmo raciocínio e reflexo do original. Pequenos blocos de diferentes formatos descem pelo espaço central da tela, e estes blocos devem ser posicionados em uma ordem certa, completando as fileiras horizontais para que estes desapareçam. E aí ele fala da modalidade de 2 jogadores, tem vários screenshots do jogo, é bem bacana essa matéria. Revista Game Power número 19, se eu não estou enganado, ela é de 1994. É isso mesmo, 94. E tem a outra que é a Game Power 21. 2 meses depois, eles falam de um lançamento para o Super Nintendo que é o Tetris Gaiden, que é um joguinho que tem é Tetris, mas começa a ter um pouco de magia, tem um pouquinho mais de história no meio, tem uns personagens bacaninhas, e ele diz assim: Tetris, o quebra-cabeça eletrônico mais jogado do mundo, volta às telas do Super Nintendo. Como em Tetris 2, pode-se jogar contra um amigo ou desafiar o computador. Há novos elementos. No modo 1 player, escolha entre 8 personagens. O elenco é estranho, tem lobisomem, xamã, princesa, duendes. Cada figura possui uma magia que cria órbitas entre os blocos. Esses poderes podem pôr o seu adversário numa situação difícil e vice-versa. Para dispará-los, entretanto, só completando as linhas com cristais. Quando o bloco seguinte estiver caindo, direcione para cima e, alakazam, seu oponente vai roer os dedos. Os cenários de fundo têm paisagens coloridas e gráficos de prima. É o primeiro que se joga como personagem. Imperdível. E tem vários screenshots e, cara, é uma matéria página dupla, se eu não estou enganado, é página dupla? Página dupla, isso mesmo. E eles deram notas até altas pro jogo, eles deram 5 em Fun Factor, 4 em dificuldade, 4 em som e 4 em gráfico. Então o jogo foi super bem avaliado. Vale a pena. Então você vê que, 1994, na verdade tem Tetris até hoje, né? Sendo lançado essa versão agora do Switch, que saiu também, a gente comentou no episódio. Então você vê como Tetris acompanha a história do videogame. Tetris é parte integral da história do videogame.
Bom, Tetris saiu para diversas plataformas, é impossível citar todas aqui, todos os computadores possíveis, todos os hardwares você pode imaginar que rode videogame, inclusive tem até casos de softwares com easter eggs. Eu estava jogando, se eu não me engano, uma versão do BitTorrent você conseguia liberar um Tetrisinho, sabe? Fazer um esquema lá e virava um Tetris. De tão simples que o jogo é. A minha TV tem Tetris, cara. É, são micro-ondas, se você fizer uma sequência nos botões, provavelmente vai abrir um Tetris ali pra jogar, cara. É ele tem o título de jogo lançado em as mais versões de um jogo só, né? Sim, sim. Tetris foi um episódio que eu quis muito fazer aqui, espero que vocês tenham gostado. Já digo logo que se meus amigos aqui concordarem, tenho vontade de trazer pra cá Pac-Man, Pong daria um episódio incrível também. E outras coisas antigas assim, e de uma época onde videogame não tinha tanto enredo e era uma coisa mais lógica muitas vezes. Mais puzzles, coisas do tipo, cara. Eu vejo muitos podcasts e vídeos e produtores de conteúdo no geral que não falam desse tipo de coisa. Só digo que com isso a gente abriu a porta do inferno e agora eu posso falar de MSX. Eita. Verdade. Confesso que eu gosto dessa ideia. Ai, meu Deus, somos poucos aqui, Ítalo. Ou você vai gostar também? Eu quero gravar sobre Super Metroid, Zelda Link to the Past. Não, isso aí já tá certo que vai rolar. O Ítalo só quer os clássicos. É só um mainstream, galera. A gente vai o jogo velho até o número 60, então vai acabar, assim, segundo a lista do Ítalo. Ó, galera. 60 bons jogos só de Super Nintendo. E depois a gente pra 64, Nintendinho. E galera, digam aí quais puzzles ou outros jogos menos citados em textos, em vídeos e blogs e podcasts que vocês gostariam de ouvir aqui. A gente tem essa vontade mesmo de abordar esse tipo de coisa, cara. Não é fácil pesquisar sobre o Tetris, por exemplo. Os assuntos são meio espalhados, você não tem ali Às vezes a gente vai falar de um jogo, a gente consegue achar um outro produto de conteúdo que faz um belo review e consegue em poucas fontes juntar tudo. É legal, a gente quer fazer esse trabalho também. Então digam pra gente aí nos comentários e até a próxima semana, né, com TV de tubo e em 15 dias outro jogo, velho. Tchau! Até a próxima, pessoal!